Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de julho, conversamos também sobre as coisas que eu assisti e sobre um jogo de videogame que eu joguei durante o mês de julho. Começando, como sempre, com os livros e começando com as leituras que eu trouxe de outros meses. Em julho eu terminei esta leitura aqui, Contraponto, do Aldous Huxley. E sobre este livro, sabe quando você lê um livro e entende o porquê de ser um livro grandioso, mas mesmo assim não consegue gostar tanto dele? Então foi o meu caso com Contraponto. Aqui a gente tem basicamente um romance de conversação, um romance de ideias, então a ação é praticamente zero. O foco aqui tá todo na ideia dos personagens, nas conversas entre eles. O Huxley publica este livro aqui em 1930, então ele tá analisando bastante o que tá acontecendo na sociedade europeia, principalmente na sociedade inglesa, as transformações sociais que estão acontecendo ali. E isso é um dos pontos mais legais do livro, porque aqui a gente consegue ver como Huxley antecipou, em boa parte, algumas das coisas que iriam causar a Segunda Guerra Mundial mais lá na frente. Outra coisa que eu gosto muito deste livro é como ele trabalha o título, Contraponto. É aquele tipo de livro onde o título se liga muito com o que ele desenvolve dentro do livro. A gente conversa mais sobre isso na resenha. Mas enfim, achei que a leitura valeu a pena, mas não gostei tanto. Daria 3 estrelas e meia, talvez. O que pra mim não é ruim, tá? Eu sei que tem gente aqui que considera 3 estrelas algo péssimo, mas é porque eu costumo ser um pouco exigente nos livros que eu gosto muito. Então acho que 3 estrelas e meia no máximo para Contraponto. Outra leitura que eu trouxe de junho, se não me engano, e aí terminei em julho, foi esta aqui, 24 Horas da Vida de uma Mulher e Outras Novelas, do Stefan Zweig. Para este aqui já tem vídeo aqui no canal, deixarei o link no box de informações. Tem também um outro vídeo no qual eu comparo todas as 3 edições de novelas do Zweig que a gente tem atualmente no mercado brasileiro. Também vou deixar o link aqui no box de informações. E Zweig é maravilhoso, né? Eu sou muito suspeita para falar, mas adoro as novelas do Zweig. Inclusive, se você está ouvindo falar aí bastante do autor, não sabe muito bem por onde começar, mas queria. Acho que as novelas é uma maneira excelente de conhecer melhor o Zweig. E esta edição aqui tá bem boa. 2 das minhas novelas favoritas do Zweig estão aqui, então, ó, qualquer coisa é só olhar a resenha caso você tenha ficado interessado. Aí, no mês passado, eu li um livro maravilhoso, já tem resenha aqui no canal, que é este aqui, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Quem me deu esse livro aqui de presente foi a Carla. Carla, um beijo. E aí, quando chegou, eu já fiquei sentindo, sabe quando você sente que você precisa ler aquele livro, que é um bom momento para você ler aquele livro e nem sabe muito bem o porquê? Bom, foi isso que aconteceu com Cartas a um Jovem Poeta, e eu amei esse livro de um jeito que, assim, com certeza vai estar na minha lista de melhores leituras do ano, quiçá da vida, porque eu realmente gostei muito disso aqui. Até hoje eu me pego pensando sobre alguns trechos deste livro. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um compilado de cartas que o Rilke troca com um jovem poeta do título, chamado Franz Capus, que está querendo escrever poesia, começar a escrever, e pede algumas dicas para o Rilke. Essas cartas são trocadas entre 1903 a 1908, se eu não me engano, e aqui a gente tem as cartas que foram enviadas pelo Rilke a esse jovem poeta. Livro sensacional. Em seguida, temos 3 livros que são variações sobre o mesmo tema. O primeiro que eu li deles reli, na verdade, foi 1984, do George Orwell. Eu li este livro pela primeira vez há 10 anos, então estava bem na hora de revisitar mesmo. E é fenomenal, né? O que dizer deste livro aqui? Apesar de que, devo confessar que, bom, foi uma releitura, como eu falei, e eu fiquei mais impactada da primeira vez que eu li do que nessa releitura. E eu digo isso porque neste ano eu venho relendo muitos livros, muitos a pedido de vocês, porque vocês queriam ver vídeos aqui no canal. Então, por exemplo, as novelas do Tolstói, eu reli também Fahrenheit 451 no início deste ano, dentre outros. E eu senti que, em relação a todos esses livros que eu citei, foram livros que
cresceram muito comigo. E acho que não foi o caso de 1984. Mas, pelo amor de Deus, não entendam como eu não ter gostado desse livro aqui. Nada disso. O livro é maravilhoso. Inclusive, apesar de não ser a minha distopia favorita, este posto pertence a Fahrenheit 451, cuja resenha deixarei aqui embaixo. Acho que é impossível negar que esta aqui é a melhor distopia já escrita. Para quem não conhece, em 1984 a gente tem a história de um mundo que está dividido em 3 grandes potências, a Lestásia, a Eurásia e a Oceânia, e é na Oceânia onde se passa a narrativa que a gente vai acompanhar aqui. A gente tem um narrador focalizado numa figura chamada Winston Smith, que é um homem que vive na Oceânia, que está sob um regime totalitário, cristalizado na figura do grande irmão e chamado de SOSIN, seria a abreviação de socialismo em inglês, e ele trabalha para esse partido. Só que ele está bastante insatisfeito com as coisas ali. Esse regime totalitário é instaurado após uma guerra e o Winston pega bem essa transição de quando as coisas ainda eram normais, digamos, não tinha esse regime totalitário, e a transição já para o SOSIN. Então ele lembra um pouco de como as coisas eram antes, lembra que ele costumava ter bastante contato com outras pessoas, e isso não acontece nesse regime, que é um regime onde o controle do indivíduo é levado ao extremo sobre diversos mecanismos, e, na minha opinião, o mais genial deles é sobre a linguagem. A resenha para este livro aqui sai no próximo fim de semana, e vocês se preparem porque o negócio vai ser longo, tenho muita coisa para falar sobre este livro aqui. Pessoal que gosta de resenhas longas aí, de vídeos longos, já pode ir preparando a pipoca. Aí, aproveitando a releitura de 1984, eu li 2 livros que têm bastante a ver. O primeiro deles foi este aqui, Porque Escrevo, que é uma coletânea de ensaios do George Orwell, coletânea fenomenal, já gravei o vídeo, também ficou meio longuinho, é impressionante a minha capacidade de fazer um vídeo longo para um livro que tem o que? 126 páginas, mas isso aconteceu porque esse livro aqui dá muito pano pra manga. Em breve a gente conversa sobre ela, mas já fica a dica pro pessoal aí que pretende ler ou reler 1984, aqui tem um ensaio chamado Política e a Língua Inglesa que facilita muito a compreensão de 1984. Fenomenal, adorei isso aqui. E aí, encerrando a overdose de Orwell, a gente tem a biografia de 1984. Eu tava relendo, já tinha começado, e aí chegou um pacotinho aqui da Companhia das Letras, e quando eu abri um dos livros que eles me enviaram, tinha sido este aqui, que é O Ministério da Verdade, uma biografia de 1984, o romance de George Orwell, de autoria do Dorian Lynskey. Então o livro acabou de chegar aqui no Brasil, foi publicado recentemente lá fora também, foi em 2019, se eu não me engano, e olha, gostei bastante, como vocês podem ver, até que um livro de certo fôlego. Acho que poderia ser menor, porque ele acho que se demora muito em alguns aspectos aqui, acho que poderia ser menos prolixo às vezes. Na resenha a gente comenta mais sobre esses aspectos, vai ter resenha específica para este livro aqui, sai neste mês ainda também, mas no geral gostei muito, muito mesmo. Este livro aqui é dividido em 2 partes, e aí na primeira parte a gente tem o Orwell nesse processo de escrita de 1984, as referências dele, o que ele tinha lido antes, como que estava o mundo, a época que ele escrevia, bem como que estava acontecendo na vida dele. E a parte 2 já é após a morte do Orwell e a repercussão da publicação do livro. O Orwell só convive com 1984 sendo publicado já durante 6 meses, então ele morre 6 meses após a publicação do seu livro, o que é uma pena, porque eu acho que não deu tempo do pessoal fazer algumas perguntas para ele. Tem algumas perguntas que eu gostaria muito de ter feito ao George Orwell sobre 1984, e eu acho que ninguém chegou a fazer essas perguntas, porque talvez não tiveram tempo, ou então eu que não consegui achar essas respostas, porque eu procurei e não consegui achar, mas acho que teria aqui, né? Enfim, a gente conversa mais sobre isso na resenha de 1984 e na resenha para este livro aqui, mas recomendo bastante a leitura. E terminando as leituras finalizadas em julho, temos o meu primeiro contato com um autor que eu queria muito conhecer, que é o Sergei Dovlatov. E eu entrei em contato com ele pela primeira vez através deste aqui, que é Parque Cultural. E o que temos neste livro aqui? Aqui o Dovlatov narra a história de um escritor
que tá com a vida bem ruim, ele não consegue ser publicado direito. É aquela coisa clássica da censura russa, então ele tenta publicar algumas coisas, mas não consegue, se afunda no alcoolismo, que era outra coisa muito presente ali na época que o livro é narrado, por volta da década de 1970. Ele tá em vias de se divorciar da sua esposa também, que quer emigrar para os Estados Unidos, a imigração também estava acontecendo em massa naquela época. E aí, em meio a tudo isso, esse escritor vai trabalhar num parque que é praticamente uma Pushkin Land, que é como tá aqui no blurb do livro, que era uma propriedade do autor mesmo, e aí tem esse parque museu lá e ele é guia nesse parque museu. Duas coisas que eu gostei muito aqui. Primeira, o senso de humor do Dovlatov. O Dovlatov é conhecido por ter um humor bem característico e eu amei. Eu literalmente gargalhei umas 3 vezes aqui com este livro, gostei muito mesmo do humor do Dovlatov. E a outra coisa que eu gostei é porque aqui a gente tem essa ficção, mas não é tão ficção assim. O próprio escritor é um alter ego do Dovlatov, inclusive no prefácio aqui, que é de autoria da tradutora desta edição aqui, que sai pela editora Kalinka, a Yulia Mikhaelian. Ela comenta muito sobre esse aspecto da ficção do Dovlatov, que é ele pegar muitos aspectos da vida dele mesmo e colocar ali, inclusive muitos dos seus protagonistas são seus alter egos. Nossa, é fenomenal, eu gostei muito mesmo deste livro, a gente conversa mais sobre ele na resenha que sai ainda neste mês aqui no canal. E bom, foram esses os livros, então. E antes de falar das séries, porque eu queria deixar uma série específica para comentar bem no finalzinho do vídeo, eu queria falar sobre um jogo que eu joguei junto com o Andrei no mês passado. O nome do jogo é It Takes Two e é um dos jogos mais malucos que eu já joguei, mas é muito legal. E qual que é a história do jogo? Tem um casal, o Corey e a May, que está se divorciando e eles têm uma filhinha, e aí no início do jogo eles contam para a filha deles que eles vão se divorciar. A filha deles fica super triste, tenta reconciliar ali o casal, dá umas dicas para eles do jeito delas, mas não dá muito certo. Só que umas coisas acontecem ali, até que eles são, o Corey e a May, transformados em bonecos por causa de um feitiço. E aí eles ficam presos numa espécie de mundo fantástico. Na verdade, eles estão ali na casa deles ainda, mas em uns ambientes bem peculiares que envolvem algumas crises que aconteceram no relacionamento deles. E tem tipo um guru do amor, o Dr. Hakim, que impõe uma série de missões para eles, e essas missões todas têm algum tipo de objetivo para tentar reconstituir o relacionamento daquele casal, salvar o relacionamento deles. Então, por exemplo, aprender mais sobre cooperação, sobre compaixão. E o Dr. Hakim é simplesmente bizarro, porque é um livro de amor, ele tem a forma de um livro, só que ele tem um bigode mexicano, ele fala que nem um mexicano, é uma coisa maluca, mas o jogo é muito legal, apesar de bizarro, é muito legal mesmo, e é muito legal pra jogar com alguém. Inclusive, acho que é a única maneira de jogar o jogo, na verdade, It Takes Two, afinal de contas. E aí fica a dica, então, se alguém quiser jogar o jogo aí com o seu mozão, é bem legal mesmo. Fazia tempo que eu não me interessava tanto por um jogo cooperativo assim, e esse eu adorei. A gente jogou no PlayStation 5, confirmei com o Andrei aqui, tem pra PlayStation 4, PlayStation 5, pra Windows e pra Xbox. Então fica a dica aí pra vocês, adorei esse jogo. E se vocês tiverem sugestões, aliás, eu sei que tem uma galera aí que me segue que também joga videogame, se vocês tiverem sugestões de jogos cooperativos, a gente tem PlayStation 5 e Nintendo Switch, então se vocês tiverem dica para algum desses consoles aí, deixa aqui nos comentários que a gente tá procurando o nosso próximo jogo cooperativo. E eu vou deixar aqui no box de informações o link do It Takes Two para vocês verem o trailer, darem uma olhada. Ai, gente, eu adorei esse jogo. Agora peguei meu celular aqui para falarmos sobre as coisas que assistimos neste mês, e foram apenas séries. Nossa, gente, filme, a gente tá uma negação, mas se vocês tiverem recomendações de filmes, por favor, deixem aqui no box de informações, porque semana que vem vamos sair de férias e vamos ter bastante tempo livre. Eu já tô até montando uma listinha de filmes pra gente ver, e se vocês tiverem dicas, por favor, serão muito bem-vindas. Então a gente só assistiu séries neste mês, e aí continuamos com The Sopranos. Ai, gente, eu adoro. História de máfia é comigo mesmo. The Sopranos, acho que aqui no Brasil ficou traduzido como
Família Soprano. E em algum desses vídeos, eu sei que eu falei que a gente estava assistindo Família Soprano, mas não falei sobre o que é a série. Então, na série a gente tem como protagonista o Tony Soprano, que é um chefe de família e chefe de uma máfia também. Só que já no início da série ele começa a sofrer alguns ataques de pânico e aquilo vai limitando fortemente o Tony, porque ele não consegue lidar muito bem com situações envolvendo muito estresse, que, convenhamos, para um chefe de uma máfia deve ser algo bem corriqueiro. E aí ele resolve procurar uma psiquiatra. Só que a série se passa numa época ali no início dos anos 2000, onde você ia ao psicólogo, ainda mais se você era um homem e um mafioso, era tido como algo muito esquisito. Era algo que, por exemplo, se os subordinados dele soubessem, com certeza isso ia minar de alguma forma a autoridade que ele tinha ali. Então ele tenta a todo custo esconder aquilo, só que ao mesmo tempo ele vê que aquilo, essas sessões com a psiquiatra, que é a Dr. Melfi, o ajudam bastante. Então é até engraçado porque às vezes ele comenta com algumas pessoas que não trabalham com ele, mas com familiares, tipo, você deveria ver um analista. Eu tava até me perguntando um dia desses se essa série teve algum impacto no quesito a gente conseguir ver terapia com os olhos que eu acredito que a gente vê mais hoje. Por exemplo, hoje não é um problema você falar pra alguém que você faz terapia, antes era. E eu me pergunto se essa série teve algum papel nesse sentido. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, mas eu vou dar uma procurada também. Enfim, estamos indo para a terceira temporada de Família Soprano, maravilhosa, tem na HBO Max. Aí terminamos também de assistir Loki, que tá saindo pelo Disney Plus. É a terceira das séries feitas pela Marvel que estão saindo no Disney Plus e devo dizer que foi a minha favorita. Eu tenho algumas críticas, acho que tem algumas forçações de barra. Por exemplo, no último episódio, na verdade é no penúltimo episódio. Não é spoiler, eu vou só dar uma situação aqui e quem tiver assistido vai saber, que é quando eles estão ali num lugar gigantesco e conseguem se encontrar no mesmo ponto de uma maneira bem conveniente, sabe? Nossa, aquilo eu achei bastante forçação e tem algumas outras coisas nesse sentido também, mas no geral gostei muito da série, muito mesmo. Tô animada pro que vai vir aí na próxima temporada, foi confirmada, né, a segunda temporada, e eu acho que eu só não faço mais críticas à série porque acho que eles vão resolver muita coisa na segunda temporada, porque tem muitas pontas soltas na primeira, mas no geral eu gostei muito. Só uma outra coisa que eu queria comentar também de crítica e aí queria saber se vocês concordam, é em relação à personagem da Ramona. É isso o nome dela? Ramona não, Ravonna. Fiquei na dúvida se era esse o nome dela, eu fui conferir aqui e é Ravonna Renslayer, que é a chefe do Mobius, que é o Owen Wilson. Nossa, achei uma personagem extremamente mal trabalhada e uma atriz muito mal aproveitada, porque ela é uma baita atriz, mas achei as motivações da personagem fraquíssima. Nossa, não gostei mesmo. Pra mim foi o ponto mais baixo da série, foi o aproveitamento dessa personagem, na verdade a falta de, né? Mas enfim, o Tom Hiddleston e o Owen Wilson estão sensacionais. Também gostei muito da atriz que faz o outro Loki. Estou aqui ansiosa pela segunda temporada. E a última série que a gente assistiu, e era ela que eu queria deixar pro final, porque vai ter uma parte com spoiler, mas não se preocupem, eu aviso quando isso for acontecer, é Mare of Easttown. Nossa, eu amei essa série. É aquele tipo de série que você quer assistir de um dia pro outro. Ainda mais que é uma minissérie, são apenas 7 episódios, são 7 episódios longos, entre 50 minutos e 1 hora, mas você quer devorar porque tem um mistério, aliás, vários mistérios ali. Então, fazendo uma sinopse rapidinha, a protagonista da série é a Mare, que é interpretada pela Kate Winslet, e aliás, a Kate Winslet está fantástica. Na verdade, todo o elenco da série achei bem bom, e ela é uma detetive de polícia. Só que ela tá passando por um momento bastante complicado da vida dela. De início, a gente não sabe disso, e isso é uma das coisas que eu acho legal na série, porque a gente vai descobrindo as coisas muito aos poucos, nada é dado de bandeja ali, mas a gente vai vendo que essa mulher é um pouco amargurada, meio fria, esquisita, trata as pessoas de um jeito muito estranho, mas aí conforme as coisas vão acontecendo, a gente descobre que ela acabou de perder um filho, se eu não me engano, tem pouco mais de 1 ano, que ela
perdeu o filho dela, que se suicidou, e ela carrega uma culpa gigantesca por causa daquilo, não conseguiu viver o luto muito bem e se refugia em trabalho. Só que até no campo do trabalho as coisas não vão tão bem assim, porque houve um desaparecimento de uma menina que morava ali naquela cidadezinha e ela era a encarregada pela investigação e não conseguiu achar a menina. Não acharam corpo, não acharam nada. A investigação foi simplesmente inconclusiva e aí tem toda uma pressão popular em cima disso, que acaba caindo em cima dela. Enfim, é um caos. E aí não bastasse isso, já no início da série a gente tem um assassinato acontecendo. É uma menina que é assassinada sob circunstâncias muito esquisitas. Tem várias pessoas ali que tinham motivo para querer aquela menina morta. Então começa uma baita investigação e aí interliga com alguns outros casos. Enfim, eu adoro essas séries também de investigação e gostei muito de como a investigação é abordada nessa série. Só recomendo que vocês comecem a assistir a série no fim de semana, que aí vocês já matam de uma vez só, porque eu comecei a assistir a série numa segunda-feira e o meu digníssimo só queria assistir um episódio por dia. E eu entendo, porque realmente assistir mais de um episódio por dia em dia de trabalho pra gente ia ficar meio punk mesmo. Mas, ai, eu tava tão viciada na série, eu só queria acabar e descobrir o que tinha acontecido mesmo no fim das contas. Enfim, recomendo que vocês assistam aí no fim de semana, que aí vocês conseguem matar a série de um dia pro outro fácil. E se você gostou de Mare of Easttown, fica a dica de outra série que também tá na HBO Max, que é The Undoing. Nossa, maravilhosa. Eu até comentei sobre ela em algum vídeo aqui desses de resumo do mês. Vou caçar e vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. E se você ainda não assistiu a Mare of Easttown, tchau pra você, porque agora falarei da série com spoilers. Queria falar de um ponto específico dela. Então, se você não assistiu, recomendo que você pare por aqui, vá assistir a série, depois você volta pra ver o questionamento que eu vou fazer e responder, porque eu tô catando essa resposta de todo mundo. Então, pra quem não assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e a galera que assistiu, queria que vocês continuassem um pouquinho aqui comigo. Bom, o pessoal que me acompanha no Instagram já deve saber a pergunta que eu vou fazer, mas é uma pergunta que eu não consegui chegar a conclusão alguma até agora, que é o que eu faria se eu fosse a Mare e descobrisse aquilo em relação ao Ryan. Descobrisse que, na verdade, ele foi o assassino. Eu fiz uma votação e aí a maioria das pessoas votou que faria como a Mare, mas foi uma votação bastante dividida. Se eu não me engano, ficou 53% e 47%, né? 53% faria o mesmo que a Mare e 47% deixaria quieto ou faria diferente. E não sei. Ai, gente, eu fiquei pensando muito sobre isso porque, nossa, a Lore, a amiga dela, já estava enfrentando uma barra tão pesada, tendo ali aquele bebezinho que foi fruto de um adultério do marido dela com a sobrinha dele pra cuidar. Então imagina o exercício que essa criatura não tem que fazer pra olhar pra aquele bebezinho e não lembrar de tudo aquilo, conseguir ainda devotar amor àquela criatura. E somado a tudo isso, ainda tem essa barra do filho dela. Nossa, eu fiquei com muita dó dessa personagem, mas o ponto que eu achei muito esquisito na Mare foi que eu achei que ela foi de uma frieza, assim, porque, ok, pode ser até que no fim das contas eu fizesse o mesmo que ela fez, então denunciasse o menino e aí ele acabou sendo enviado para um reformatório, mas eu achei que a maneira com que ela fez isso foi muito fria, assim, ela descobriu e imediatamente já ligou na polícia e já foi lá, nem falou com a amiga antes, então eu acho que eu teria ido lá, falado um pouco, tentado entender essa situação, mas até agora também não tenho 100% de certeza que faria o mesmo que a Mare, porque eu tenho minhas dúvidas se o ideal para aquele menino seria ser enviado para um reformatório quando ele tinha uma mãe ali que o acolhia e não me pareceu ser uma criança esquisita, sabe? Ai, não sei, gente, muito complicado isso. Se vocês quiserem comentar sobre isso nos comentários, fiquem à vontade, mas coloquem em maiúsculo o spoiler entre chaves antes do comentário de vocês, que aí as pessoas não correm o risco de ler o comentário e tomar um spoiler. Gostei muito da série, achei muito legal como eles abordam essa questão do luto, da importância da gente parar e viver aquilo e não ficar descontando em outras coisas, porque é isso, a Mare nitidamente ficou tentando se afogar em outras coisas pra não ter que lidar com aquilo. E aí, falando nisso já, eu achei a última cena da série
fantástica. Quando eu vi ela subindo ali a escada, eu fiquei, não, gente, eles têm que acabar a série aqui. E aí eu fiquei muito feliz que aquela foi a cena final mesmo. E mais uma série também que acaba, de certo modo, trazendo a importância de se fazer terapia, né? Acho legal que tem tantas séries se preocupando com isso hoje em dia. E agora só uma crítica negativa à série. Eu achei que eles dão muitas voltas pra chegar no real assassino. É literalmente até praticamente o último segundo da série, né? Que ainda tem essas reviravoltas. Enfim, achei que foi um pouco demais. Mas tudo bem, eu relevei porque, ai, adorei a série, mesmo assim, no fim das contas. Tô gostando dessas minisséries da HBO. Vou até ver se tem mais algumas aí pra assistir. Se eu descobrir, eu comento com vocês aí, ou no Instagram, ou no próximo vídeo de leituras do mês e indicações randômicas. Bom, vou parar de falar porque o vídeo, como de praxe, já está gigantesco. Então, se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.